Olá, bem-vindo a essa aula de inglês. E esse vídeo é sobre aqueles adjetivos que são muito confundidos com verbos, porque eles terminam em ed ou ing. Então a gente pensa que eles são um verbo conjugado no passado, porque os verbos regulares terminam em ed, ou que são um verbo no gerúndio, porque eles terminam com ing. E aí, você sabe identificar numa frase se aquela palavra que termina em ed ou ing é um verbo ou é um adjetivo? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como decifrar esse mistério. Vamos lá, vamos começar com alguns exemplos de palavras que parecem verbos, porém são adjetivos. Bored e boring, interested e interesting, tired and tiring. E aí, parece tudo verbo, né? Mas não, eles são todos adjetivos. E nesse vídeo eu vou te mostrar qual é a diferença entre eles e como você deve utilizá-los. Começando pelos adjetivos terminados em ing. Eles são utilizados para descrever características de objetos, pessoas ou situações. Enquanto que os adjetivos terminados em ed são utilizados para descrever um sentimento ou uma emoção, ou seja, como alguém se sente. Para descrever objetos ou situações, utilize adjetivos terminados em ing. Por exemplo, a movie is boring or a movie is interesting. Agora, como uma pessoa se sente quando ela assiste um filme que é boring? If the movie is boring, I get bored. If the movie is interesting, I get interested. Bom, vamos diretamente para os exemplos para essa diferença ficar muito clara para você. Por exemplo, my son is bored because it's raining and he can't play outside. My son is bored because it's raining and he can't play outside. Meu filho está chateado, entediado, porque está chovendo e ele não pode brincar lá fora. My friend is boring. He keeps repeating the same old stories. My friend is boring. He keeps repeating the same old stories. Meu amigo é entediante. Ele fica sempre repetindo as mesmas histórias antigas. My son is bored. Meu filho está entediado. My friend is boring. Ele é entediante. And he makes me feel bored. Então, ele é entediante, he is boring. And how do I feel? Como eu me sinto? I feel bored because he always tells the same stories. Então, eu me sinto entediada porque ele sempre conta as mesmas histórias. Vamos ver mais um exemplo, agora com o adjetivo interested. She's interested in emotional intelligence. She's interested in emotional intelligence. Ela é interessada por inteligência emocional. She finds emotional intelligence interesting. She finds emotional intelligence interesting. Esse interesting se refere à característica da emotional intelligence. They have traveled all over the world and their stories are really interesting. Eles viajaram pelo mundo inteiro e as histórias deles são muito interessantes. Então, esse interessante, esse interesting, está qualificando as histórias deles. Agora, se você quiser expressar como eles se sentem em relação às histórias interessantes, the interesting stories, você vai usar o adjetivo interested. They are very interested to hear their interesting stories. Então, eles são muito interessados em escutar as histórias interessantes dessas pessoas que viajam por todo o mundo. Mais um exemplo agora com o adjetivo confusing. Confusing. Então, lembre que termina em ing, descreve uma situação ou um objeto ou alguma coisa que não é um sentimento de uma pessoa. This exercise is really confusing. This exercise is really confusing. And I feel confused because of the exercise. I am confused because this exercise is confusing. E agora vamos ver uma frase com o adjetivo excited. Excited. Lembre que termina em ed, então ele está descrevendo como alguém se sente em relação a alguma coisa.
I'm really excited because my next vacation plans are so exciting. Então, nessa frase eu coloquei o excited e o exciting. I'm really excited because my next vacation plans are so exciting. Excited, como eu me sinto. My vacation plans are exciting. Por isso que termina em ing, porque expressa a característica dos planos de férias. Agora um exemplo com o adjetivo disappointed. Disappointed, que significa desapontado ou decepcionado. I am so disappointed about the cancellation of my trip. Então, eu estou dizendo que eu estou decepcionada. I'm disappointed. Agora eu posso fazer uma frase mudando para disappointing, mas o foco vai ser a cancellation, certo? The cancellation of my trip is so disappointing. The cancellation of my trip is so disappointing. Então, o disappointing, nesse caso, é um adjetivo que descreve o cancelamento da minha viagem. Mais um exemplo with tired. Tired and tiring. I'm tired of working late every day. I'm tired of working late every day. Eu estou cansada de trabalhar até tarde todos os dias. Agora com tiring, que é equivalente a cansativo. Working late every day is tiring. Working late every day is tiring. Tired é como eu me sinto. E tiring é a situação de trabalhar até tarde todos os dias. Agora com o adjetivo shocked and shocking. I was shocked by the news. I was shocked by the news on the number of car crashes in my hometown last weekend. Agora, mudando o foco para a notícia, né? Então, a notícia me chocou. I was shocked. Agora, vamos focar o shocking como sendo um adjetivo das notícias. The number of car crashes in my hometown last weekend was shocking. The number of car crashes in my hometown last weekend was shocking. Percebe? Então, shocking descreve a situação e shocked descreve como eu me senti em relação àquela situação. Mais um exemplo agora com o adjetivo frightened, que significa assustado. I was frightened by the storm. I was frightened by the storm. Eu fiquei muito assustada com o temporal. Agora, eu vou mudar para frightening, que vai ser o adjetivo que descreve o temporal. Last night's storm was frightening. Last night's storm was frightening. O temporal da noite passada foi assustador. I'm bored reading all these grammar rules. I'm bored reading all these grammar rules. Eu estou entediada de ler tantas regras de gramática. Or studying grammar rules is boring. Estudar regras de gramática é entediante. Então, bored, entediado, boring, entediante. É a característica de alguma coisa. Nesse exemplo, é a característica do ato de estudar regras gramaticais. I am tired because of the long flight. The long flight was so tiring. The long flight was so tiring. Na primeira frase, eu estou cansada por causa do voo longo. E na segunda frase, o voo longo foi cansativo. Então, tiring se refere ao voo, a característica do voo, cansativo. Public toilets are usually disgusting. I'm disgusted by the smell in them. Public toilets are disgusting. I'm disgusted by the smell in them. E o último exemplo com o adjetivo worried. Are you worried about unemployment? Você está preocupado com o desemprego? The unemployment rates in Brazil are worrying. The unemployment rates in Brazil are worrying. Então, as taxas de desemprego no Brasil são preocupantes. Então, worried, preocupado. Worrying, terminado com ing, preocupante. Bom, eu espero ter clareado essa noção de adjetivos que parecem verbos através de todos esses exemplos que eu te dei. E agora vamos testar o seu conhecimento. Eu vou deixar abaixo desse vídeo uma lista de frases que você vai ter que completar
com adjetivos na forma ed ou ing, de acordo com o contexto. As respostas estarão abaixo dos exercícios. A gente se vê na próxima videoaula.